tem fé. Ave Maria, menina santa, namorada e noiva de São José. Ave Maria, lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém. Ave Maria, de 300 nomes, de tantos lugares. Amém. Graciosa como que o Criador te escolheu e te fez especial por causa do menino que te concebeu. Todo mundo fala desta graça tão maravilhosa que te aconteceu. Ave Maria, mãe de Jesus, mãe de quem o segue, mãe de quem tem fé. Ave Maria, menina santa, namorada e noiva de São José. Ave Maria, lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém. Ave Maria, de 300 nomes, de tantos lugares. Amém. Eras tão especial que Deus pediu a tua mão. Tu soubeste acreditar na vinda do Messias da libertação. E bem antes de trazer no ventre já o concebias no coração. Ave Maria, mãe de Jesus, mãe de quem o segue, mãe de quem tem fé. Ave Maria, menina santa, namorada e noiva de São José. Ave Maria, lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém. Ave Maria, de 300 nomes, de tantos lugares. Amém. De rezar tu sabes mais que qualquer mãe que já rezou. Tu soubeste conversar com teu divino Filho que te elogiou. Eras grande porque praticavas a palavra santa que te iluminou. Ave Maria, mãe de Jesus, mãe de quem o segue, mãe de quem tem fé. Ave Maria, menina e santa, namorada e noiva de São José. Ave Maria, lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém. Ave Maria, de 300 nomes, de tantos lugares. Amém. Boa noite. Mais uma vez, nós estamos juntos para nosso encontro de Mariologia. E hoje nós vamos concluir o tema da Mariologia. Vamos concluir porque nós vamos iniciar a semana que vem um outro tema. Nós vamos iniciar a eclesiologia. Nós vamos aprofundar o que é ser igreja. Aí nós vamos devagar, com várias lições, mas vamos buscar crescer na fé. Hoje está muito complicado. Parece que muita gente perdeu o sentido de ser igreja. Igreja fundada por Jesus, igreja que se apoia na Bíblia, na tradição e no magistério dos papas. Igreja que continua dando uma resposta para os nossos dias. Precisamos aprofundar o nosso ser igreja. Mas este é o tema que nós vamos iniciar a semana que vem. Vamos iniciar nossa aula de Mariologia.
Hoje vamos falar de Maria na liturgia e Maria no Concílio Vaticano II. Assim, como o concílio hoje é a última palavra sobre a igreja, a missão, a evangelização, enfim, ela também fala sobre Maria. E nós queremos concluir a Mariologia que nós iniciamos no mês de maio. Olha lá quantos meses. Nós vamos terminar com a fala do Concílio Vaticano II, que o Papa Francisco segue e que nós, claro, como igreja hoje devemos seguir. Como olhar para Maria e trazê-la para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar Nossa Senhora, e aqui eu trago Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes, cujas aparições, 17 aparições se deram na França. E tiveram início essas aparições ou visões de Bernadette Soubirous, Santa Bernadette, em 1858, depois de 4 anos que a Igreja havia proclamado o dogma, a verdade de fé da Imaculada Conceição. E ela, quando Bernadette lhe perguntou o nome, ela disse: eu sou a Imaculada Conceição. Coloque no coração de Maria o seu pedido, a sua intenção nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, Maria na liturgia. Como nós estamos celebrando Maria? Será que da forma correta? Para muitos autores, o culto a Nossa Senhora teve início na liturgia a partir do século I. Outros autores colocam que o culto a Maria na liturgia foi muito mais tarde. Primeiro se cultuou os mártires, os santos mártires, e o culto a Nossa Senhora surgiu bem mais tarde, talvez lá pelo século IV ou V do cristianismo. O certo é que todas as festas marianas que nós celebramos na liturgia, elas tiveram origem no Oriente, e depois se estendeu para o Ocidente, do qual fazemos parte. Mas foi a partir do século XI que a Igreja Latina, ela desenvolveu um culto e uma devoção especial a Nossa Senhora. Então, a partir do século XI, o que significa depois do ano 1000 do cristianismo, é que no Ocidente nós tivemos o desenvolvimento bonito de uma devoção mariana, já vimos tanto sobre isso, particularmente a semana passada, com a oração da Ave Maria, a origem do Rosário, e nós tivemos o culto ligado à liturgia, não só a devoção, mas festas litúrgicas de Nossa Senhora, com características próprias. Mas foi o Concílio de Trento, que foi no século XVI, que deu origem à maior parte das festividades de Nossa Senhora que nós temos nos nossos dias. Assim, a partir de Trento, no calendário romano, nós tivemos a inserção de festividades, memórias e solenidades a Nossa Senhora.
A Igreja faz memória de Maria na celebração do ciclo dos mistérios de Cristo. Para lembrar, toda a liturgia, ela é para Jesus, ela é para Deus, ela é para a glória do Pai, por meio do Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim nós podemos perceber nas orações litúrgicas, oração da coleta, oração sobre as oferendas, oração pós-comunhão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, ó Pai, na unidade do Espírito Santo. A liturgia, ela é para a Trindade, cujo mediador é Cristo. Maria, então, é celebrada na liturgia nos mistérios de Cristo. E foi o Concílio Vaticano II que recuperou o que é mariano e o que é cristológico, o que são festas de Cristo e não de Maria, num primeiro momento. Mas Maria está incluída porque ela faz parte do mistério da salvação e da vida do seu Filho. Assim, nós temos já no início do ano litúrgico, que é o Advento e Natal, a presença relevante de Nossa Senhora. Nós temos durante o Advento, porque é Maria grávida à espera do Filho. O quarto domingo do Advento é o domingo litúrgico de Nossa Senhora, que é o domingo que precede o Santo Natal. Também nós temos solenidades e festas que comemoram eventos salvíficos de Jesus, em que Maria ela é protagonista associada ao seu Filho, no mistério da encarnação e no mistério da redenção. É uma presença forte de Nossa Senhora. Vamos ver, por exemplo, as solenidades de Nossa Senhora. A Igreja traz como solenidade. As solenidades, liturgia solene, significam as maiores, o maior culto à solenidade. Exemplo, o Natal do Senhor é solenidade. O nascimento de Jesus. A Páscoa é solenidade. A ressurreição de Cristo. Pentecostes é solenidade. Cristo Rei, solenidade. A Deus, nós temos, através do seu Filho Jesus, várias solenidades, como sendo a liturgia para Cristo, ou para o louvor da Trindade, e várias solenidades como se fossem louvores triplicados. É o louvor máximo que os filhos e filhas de Deus podem prestar a Deus no louvor e na adoração. Assim nós temos para Maria 4 solenidades. 4 nós celebramos. Essas solenidades expressam o culto a Deus por nos ter dado Maria em momentos especiais da sua vida ligada ao mistério da redenção, da encarnação e redenção. As solenidades de Nossa Senhora. Iniciando o ano litúrgico, nós temos o dia 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição. Já vimos o que é a Imaculada Conceição. É sem pecado desde a concepção. A segunda solenidade a Nossa Senhora é o dia 1º de janeiro, quando nós celebramos outro dogma mariano, a Mãe de Deus. Estamos tão envolvidos com o Ano Novo que nós muitas vezes nos esquecemos e até relativizamos participar da Santa Missa, quando um dos mandamentos da Igreja é guardar domingos e festas. Então, os domingos já são dias da ressurreição do Senhor, a liturgia suprema e as festas ligadas a Cristo e a Nossa Senhora. Solenidade. Dia 1º de janeiro já é feriado, mas é importante lembrar que é dia da Mãe de Deus, um dogma que veio de 431 e que nós também já refletimos. Outra solenidade de Nossa Senhora nós celebramos há pouco no mês de agosto.
é a Assunção de Nossa Senhora, no dia 15 de agosto. Como no Brasil não é feriado, passou-se para o terceiro domingo de agosto. Então, Imaculada Conceição, 8 de dezembro. Mãe de Deus, 1º de janeiro. E Assunção de Maria, 15 de agosto, ou terceiro domingo de agosto, são as 3 grandes solenidades ligadas a dogmas marianos que nós celebramos como liturgia suprema. A Deus, mas engrandecemos maravilhas que Deus fez nesta mulher. Porém, no Brasil, nós temos uma 4ª solenidade a Nossa Senhora. É o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. No Brasil é solenidade. Fora do Brasil se celebra como uma memória obrigatória, mas os brasileiros que celebram onde estão, né? Embora não é feriado, não seja feriado em outros países. Cada país celebra a sua padroeira, a sua Nossa Senhora, como solenidade. Então, no Brasil são 4. Quais são as festas marianas? Nas solenidades, nós cantamos o Glória, nós rezamos o Creio. Como todo domingo é solenidade para Cristo, nós temos Glória e temos Creio. Para Maria, também, nas solenidades dela, nós temos. Nas festas, nós temos o Glória, cantamos Glória a Deus, mas não rezamos o Creio. Assim, quais são as festas marianas? As festas são a Natividade de Maria, o dia do nascimento de Nossa Senhora, que vamos celebrar daqui a pouco, dia 8 de setembro. E nesse dia celebramos o nascimento de Nossa Senhora, mas também muitos outros títulos de Nossa Senhora que não têm datas fixas durante o calendário litúrgico, como, por exemplo, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que é padroeira da Arquidiocese e da cidade de Curitiba, que se celebra no dia do seu nascimento. Outra festa de Nossa Senhora é o dia 31 de maio, a Visitação de Maria a Santa Isabel. Estas são as 2 festas de Nossa Senhora, o nascimento e a visitação. Nós temos 2 festividades, também outras 2, não só 2 antes, mas temos mais, então temos 4 festas, porém, 2 nascimento de Maria e visitação ligadas a ela. Outras 2 festas, elas são de Cristo e antes se celebrava como sendo de Maria. Porém, se celebra festividades para Cristo e a mãe está junto, mas Cristo precede a mãe. São festas de Jesus, que no passado não eram. O Concílio Vaticano II resgatou essas 2. Quais são? A purificação de Nossa Senhora, no dia 2 de fevereiro, que na verdade se trata da apresentação do menino Jesus no templo. É Jesus que é reconhecido como luz. Num segundo momento, se dá a purificação conforme o rito mosaico, que a mulher ela ficava impura durante 40 dias e depois deveria se levar animais ou passarinhos, pombos. Os pobres levavam pássaros, pombos para o sacrifício. Embora Maria ela não tinha pecado, mas ela cumpre a lei mosaica. Então, festa de Nossa Senhora das Candeias. Antes se celebrava toda a festa voltada para Maria. Então se foi resgatado depois do Concílio Vaticano II. A festa da apresentação de Jesus no templo. A festa é para Jesus. No segundo momento, celebramos purificação de Maria e os títulos ligados à luz, como Nossa Senhora das Candeias ou da Candelária. A 4ª festa de Cristo, mas que também nós trazemos Maria,
é a Anunciação, no dia 25 de março. Na Anunciação, o mais importante não é Maria, mas é o Verbo que se faz carne. É Jesus que se encarna. Só que para Jesus encarnar, há uma mulher. Então, paralelamente a Cristo, nós celebramos a festa também de Nossa Senhora. Assim sendo, o Concílio Vaticano II recupera o sentido cristológico das festas litúrgicas, 2 voltadas exclusivamente a Maria e 2 a Cristo, onde Maria se faz presente. A apresentação no templo e a Anunciação. Mas nós temos também as memórias obrigatórias a Nossa Senhora. Então, dentro da liturgia, nós temos solenidades, que são maiores, depois festas, depois memórias obrigatórias, não podem ser substituídas por outras orações ou leituras. E depois vem as memórias facultativas. Assim se dá ao longo do ano litúrgico para Cristo, para os santos, sendo que todo o ano litúrgico tem Cristo como o centro. E para Maria também nós temos solenidades, festas, memórias obrigatórias e memórias facultativas. Memórias obrigatórias de Nossa Senhora. Elas devem ser celebradas com orações próprias. Tivemos há pouco Nossa Senhora Rainha, que foi sábado passado, dia 22 de agosto. Nossa Senhora das Dores, que celebraremos no mês de setembro, no dia 15 de setembro. Nossa Senhora do Rosário, dia 7 de outubro. E a apresentação de Maria no templo. Ela se apresentou, conforme a tradição. Os pais Joaquim e Ana levaram a menina para o templo, ainda pequenina, para que ela servisse ao Senhor. A festa a memória é dia 21 de novembro, que é o dia da fundação da Congregação Passionista, porque foi o dia que São Paulo da Cruz tomou o hábito. Minto, dia 22. Ele gostaria de tomar o hábito dia 21, porém, caía numa sexta-feira, então ele preferiu, caía numa quinta-feira, então ele deixou para o dia 22, que era uma sexta-feira, e vestiu o hábito da paixão. Mas Nossa Senhora apresentada no templo ficou sendo a primeira padroeira da Congregação Passionista. Só no ano de 1973, há pouco tempo, que Nossa Senhora das Dores é que foi eleita padroeira. Mas se tem na Congregação Passionista a devoção de Maria apresentada no templo, também própria de São Paulo da Cruz. Vamos voltar? 4 memórias obrigatórias de Nossa Senhora no calendário litúrgico. Nossa Senhora Rainha, 22 de agosto. Nossa Senhora das Dores, 15 de setembro. Nossa Senhora do Rosário, 7 de outubro. E a apresentação de Maria no templo, 21 de novembro. Depois nós temos várias memórias facultativas a Nossa Senhora. Se de repente não se querer celebrar, não tem problema. Mas como Maria é tão popular e o povo busca Nossa Senhora sobre tantos títulos, só no Brasil mais de 700 títulos, nós já falamos também sobre isso. As memórias facultativas mais celebradas, Nossa Senhora de Lourdes. As memórias estão muito ligadas a santuários, aparições de Nossa Senhora ou visões que crianças, que santos tiveram e que marcam a história da salvação, né, na igreja. Nossa Senhora de Lourdes, dia 11 de fevereiro. Coração Imaculado de Maria, que é no sábado seguinte à solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Geralmente no mês de junho, na sexta-feira, pós-Corpus Christi, se celebra solenidade do Sagrado Coração de Jesus. No sábado, se celebra memória do Imaculado Coração de Maria.
é memória facultativa. Também Nossa Senhora do Carmo, uma memória facultativa, mas que nós celebramos com muita alegria no dia 16 de julho. E a dedicação de Santa Maria Maior, da Basílica de Santa Maria Maior, que já celebramos dia 5 de agosto, ou Nossa Senhora das Neves, que é a Basílica primeira do Ocidente, em Roma, dedicada a Nossa Senhora, e é uma das 4 basílicas papais. Muito bem. Podemos lembrar também que Maria está presente nos meses temáticos dentro da liturgia, como o mês de maio e o mês de outubro. No final do mês de maio, em muitas regiões, ainda se coroa Nossa Senhora, uma tradição bonita, encerrando o mês de maio, com reflexões ao longo do mês. E no mês de outubro, junto com a celebração do mês missionário, nós temos o Rosário, por causa da festa de Nossa Senhora do Rosário, ou a memória de Nossa Senhora do Rosário no dia 7 de outubro. E todo mês, então, lembramos a devoção do Rosário. O Papa Paulo VI, São Paulo VI, o Papa do Vaticano II, com João XXIII, ele indicou, depois do Vaticano II, a oração do Ângelus, que nós já falamos sobre esta oração no nosso curso da semana passada, e a reza do Rosário, como 2 devoções especiais a Nossa Senhora. O Ângelus, que se reza ao amanhecer, 6 da manhã, ao meio-dia, que é a metade do dia, e às 18 horas, quando a noite declina e a tarde se vai. Nesses 3 momentos, os ponteiros apontam para o infinito. É o momento de voltarmos para Deus, lembrando a encarnação do Verbo nesta mulher, que marca o ritmo do dia, dizia o Papa Paulo VI, rezar o Ângelus nesses 3 momentos. E a reza do Rosário, a oração do Rosário, que continua sendo uma das devoções mais populares e também recomendadas por Maria nas suas aparições. Lembrando que o Ângelus não se reza durante o tempo pascal, mas a Rainha do Céu, ou Regina Coeli. Assim, Maria é colocada dentro do mistério pascal, quando se volta para Jesus Cristo e a mãe se alegra com a igreja e como igreja que canta a ressurreição do seu filho. Vamos então falar nesse segundo momento, concluindo o nosso tema de Mariologia, a visão do Concílio Vaticano II sobre Nossa Senhora, que nos ilumina ainda hoje, ou até os nossos dias. Não tivemos um outro concílio. De forma resumida, o que o concílio falou de Nossa Senhora? Algumas coisas eu vou repetir, porque nós já estudamos e já aprofundamos sobre Maria. Na introdução, o Concílio Vaticano coloca que Maria é a mãe dos membros de Cristo, porque Cristo é cabeça deste corpo. E Maria, a mãe da cabeça, que é Cristo, ela se tornou também mãe dos membros de Cristo, porque nós somos os membros do corpo místico, uma vez que ela cooperou pela caridade para que na igreja nascessem os fiéis que são membros desta cabeça. Então ela é mãe também dos membros, o que significa de cada um de nós, porque Maria colaborou pela sua caridade, pelo seu amor com esta obra de salvação. Outro, Maria, no número 54. Maria ocupa na igreja o lugar mais alto depois de Cristo e o mais perto de nós. Isto é bonito. Vou repetir. Maria ocupa na igreja o lugar mais alto depois de Cristo. Ou antes de, Cristo, depois é Maria, não é além de Cristo, mais alto. Depois de Cristo, Cristo está no alto, no topo, depois é Maria. Mas se ela está tão alta
tão alto perto do Filho, ela está ao mesmo tempo muito perto de nós. Essa grandeza de Maria, né, só abaixo do Filho, não coloca Maria distante de nós. Por isso, chamá-la de rainha é um título justo e verdadeiro, mas às vezes a ideia da rainha pode ficar longe demais. É uma rainha, coroada rainha do céu e da terra, mas próxima de nós, porque ela é serva, é o título que ela se deu. Também já refletimos. Ainda o número 54 do Vaticano II diz que o Vaticano não propõe a doutrina completa sobre Maria. O Vaticano não fez uma doutrina sobre Maria, nem quer dirimir as questões ainda não trazidas à plena luz dos trabalhos teológicos. Mas o Vaticano quis nos orientar na devoção mariana e colocar Maria nesse lugar grande e tão essencial que é chamada a economia da salvação, né? Ou seja, o que Deus, de fato, Ele proporcionou a todos nós quando enviou seu Filho para nos salvar. O Vaticano II lembra que Maria, no Antigo Testamento, ela já foi esboçada como a mulher que vence a serpente, a Virgem Mãe do Emanuel e uma dos pobres de Yahvé, que também é a filha de Sião. Já refletimos sobre isso. Então, o Antigo Testamento trouxe um esboço daquela que seria a mãe do Filho de Deus, que é Deus e a nossa mãe. Também no número 56 do Vaticano II, fala da Anunciação, onde Maria não é um instrumento meramente passivo, que diz sim e aceita de forma passiva. Mas Maria ela é dinâmica, ela cooperou para a salvação humana com livre fé e obediência. Ela não apenas foi um instrumento para que Deus nascesse. Eu já ouvi muito isso, infelizmente, de pessoas que não veneram Nossa Senhora. Ah, ela foi um instrumento para Jesus nascer, só isso. Não, ela não foi só isso. Deus precisou de um ser humano, de uma mulher, para vir à Terra. Mas Maria cooperou de forma generosa, amorosa, através da fé e da obediência. Por isso ela precisa ser lembrada e nós podemos lhe dar uma veneração especial. Não adoração, mas uma veneração especial. E é isso que faz a Igreja. No número 57 diz que a união entre a mãe e o filho na obra da salvação mostra a concepção virginal até a morte de Cristo. Permaneceu virgem por causa do filho que se encarnaria e essa virgindade se deu durante toda a vida de Maria. O número 58, no mistério público de Jesus, onde é que ela está? Maria avançou no ministério público. Ela avançou como peregrina da fé. De Caná até a cruz, Maria está presente. Ela acompanhou o filho. Foi um avanço para aquela que não sabia muito bem o que estava acontecendo. Mas ela buscou aprender, rezou e ela deu saltos na sua fé. O que nós somos chamados também a fazer, mesmo nas dúvidas da fé. Em Pentecostes e na Assunção, número 59, para que mais plenamente ela estivesse conforme o seu Filho e próxima dele, ela foi exaltada como Rainha do Universo. O concílio, então, confirma tudo aquilo que nós rezamos sobre Maria. E o concílio faz um paralelo entre Maria e a Igreja, em muitos momentos da Mariologia que nós vimos, particularmente no pontificado do Papa Francisco, onde o Papa segue o teólogo, o Beato Isaac da Estrela, que associa Maria à Igreja, Igreja a Maria, Maria, Igreja e a alma do fiel, a minha e a sua alma. Então, a alma sempre é feminino, a Igreja, Maria, mulher, e a alma do fiel.
Maria e a Igreja. O número 60 do Vaticano II diz que Cristo, e confirma, é bíblico, Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade. A missão materna de Maria não diminui a mediação única de Cristo. Vou repetir. A missão materna de Maria, ela não diminui a mediação única de Cristo, mas ela mostra a potência dessa mediação. Olha que forte. Então, a missão materna de Maria mostra a potência da mediação única do seu Filho, que é Deus. Não se origina esta missão materna de Maria de uma necessidade interna. Não foi desejo dela ser mãe de Jesus, como talvez muitas jovens no seu tempo, mas ela recebeu esta missão de ser mãe do Filho de Deus, mãe de Deus, pelo dom divino. É dom, não é vontade de Maria. A vontade de Maria se casa com a vontade de Deus. Assim como a nossa vida é dom de Deus e a vocação que nós recebemos. Cabe a nós, ao longo da vida, buscar casar a nossa vontade com a de Deus. Quando não bate, quando não casa, quando não se junta, muita gente fica frustrada, muda de religião, muda de igreja ou abandona de vez a igreja. Por quê? Porque Deus seria obrigado a fazer a sua vontade. Não foi o que disse Maria e não foi como ela agiu. Faça-se em mim conforme a tua palavra, foi o que ela respondeu ao anjo. Então, a missão materna de Maria não impede, mas favorece a união dos fiéis com Cristo, seu único Filho. Por isso, a mediação é do Filho, é única. Maria participa dessa mediação, rezando por nós, intercedendo. Vemos isto nas bodas de Caná. O que os santos também fazem. Mas a mediação é de Cristo. Nem Maria, nem os santos estão substituindo. No número 62 diz que nenhuma criatura humana jamais pode ser colocada no mesmo plano do Verbo encarnado e redentor. Ninguém, nem mesmo a mãe. A mãe foi elevada pelo dom divino, mas não é o ser humano que se coloca. Mas o sacerdócio de Cristo, o Cristo sacerdócio, no sacerdócio, o Cristo sacerdote, que significa mediador, é participado nesse sacerdócio, nessa mediação de Cristo, de vários modos pelo povo de Deus. E a bondade de Deus, ela é difundida nas criaturas. Então, o sacerdócio, a mediação única, é de Cristo. Mas de vários modos, o povo de Deus participa dessa mediação, intercedendo. O povo de Deus também faz parte. Maria, que é judia e fez parte no Antigo Testamento, Novo Testamento com o Filho e nos tempos da igreja, porque estava lá naquela igreja nascente, à espera de Pentecostes, que revelaria a missão. Assim sendo, a única mediação do Redentor suscita nas criaturas uma variada cooperação que participa da única fonte. Então, Maria, os santos, nós pecadores, quando rezamos uns pelos outros, nós participamos da única fonte que é Jesus Cristo, o mediador. Se não tivesse aqui Jesus Cristo, não compreenderíamos nem a intercessão de Maria, nem dos santos, nem a nossa aqui na terra. Ou melhor, não existiria. Não chegaríamos até o Pai. É o Filho que nos propicia chegar ao Pai, porque Ele é a mediação, Ele faz a ponte. Quem participa também dessa ponte é quem busca ser fiel ao Filho. Aqui, Maria por excelência, os santos e nós na terra, rezando uns pelos outros. O número 61 fala que Maria foi mãe, companheira, serva do Senhor. Por isso ela se tornou mãe para nós na ordem da graça. Então, como foi mãe
companheira e serva de Cristo, do Senhor, ela se torna também para nós mãe na ordem da graça. As nossas mães, elas são mães na ordem biológica. Maria é nossa mãe na ordem da graça, pela bondade de Deus. E a igreja se torna nossa mãe pela graça da salvação, quando nos dá palavra, sacramentos e caridade. Isso é importante, através da fé. Devido à maternidade, a união da missão com Cristo de Maria e as suas singulares graças e funções, Maria está também intimamente relacionada com a igreja, porque Cristo fundou a igreja, e a igreja é Cristo continuado na terra. É o que nós vamos iniciar a semana que vem, Eclesiologia, número 64. Como Maria, a igreja é mãe e virgem, também já aprofundamos este mistério. Assim como a igreja na pia batismal gera novos filhos pelo batismo, Maria também, ela é mãe, foi mãe e virgem do filho, gerou o filho, alimentou o filho, sustentou o filho até que ele crescesse. Assim a igreja vai nos mantendo pela graça do batismo como mãe, pela palavra dada ao esposo. Nós vivemos a fé, a esperança e a caridade. Esta é a associação de Maria com a igreja, como sendo a igreja nossa mãe. O culto a Maria, diz o número 66, é singular, diferindo e se orientando para o culto à Trindade. Repito, o culto a Nossa Senhora na igreja é singular, é exclusivo, está acima dos santos, mas está abaixo da Trindade. O culto a Maria direciona para a Santíssima Trindade. E todo culto, a devoção a Nossa Senhora, diz relação intrínseca à Santíssima Trindade. Isso é óbvio. Da encarnação até a paixão, morte e ressurreição de Cristo, cada vez que lembramos de Maria, nós vamos a Jesus e glorificamos o Pai. O Concílio Vaticano II recomendou o culto, a devoção a Nossa Senhora, evitando exageros que às vezes se propaga e não ajuda na vida de fé. E esses exageros não colocam Maria no seu verdadeiro lugar, que é a participação belíssima, única e exclusiva na história da salvação. O Vaticano II fala que Maria é um sinal para o povo de Deus peregrino. É sempre um sinal. Maria Assunta ao Céu, número 68, diz: Maria Assunta ao Céu é a imagem e o começo da igreja, como deverá ser consumada no tempo futuro. Assim também brilha aqui na terra como sinal de esperança segura e de conforto para o povo de Deus em peregrinação, até que chegue o dia do Senhor. Eu vou repetir e vou aprofundar um pouco mais. Esse número 68, muito belo. Maria é sinal do povo de Deus peregrino. Ou seja, Maria é sinal da igreja que peregrina nesta terra. Maria é sinal do cristão, eu e você, que peregrinamos buscando vencer o mal nesta grande tribulação. E olha como em muitos momentos fica grande demais, né? Pandemia, divisões, tantas situações, vamos manter a nossa fé firme. Assim, Maria é este sinal do povo que caminha entre incertezas, entre dúvidas, mas confiantes que Deus caminha junto. O amor dele sustenta e lá na frente nós chegaremos à vitória final, porque Cristo já é vitorioso. Ele já venceu o mal e nós, no nosso batismo, nós fomos imersos nessa vitória. Por isso já carregamos a vitória de Cristo conosco. Assim Maria,
assunta aos céus e coroada rainha, é a imagem da igreja já triunfante, mas é o começo da igreja, que é aqui na terra. Ontem nós vimos o texto em que Jesus entrega as chaves a Pedro. O começo da igreja que se dá na comunidade apostólica dos discípulos. Então é o começo da igreja, como deverá ser consumida no tempo futuro. Ela começou com Pedro, peregrina ao longo dos tempos, homens e mulheres que passam pela terra, recebem o batismo, alimentam pela palavra, sacramentos, caridade, para que ela possa chegar lá e receber este prêmio. Ou seja, passar da igreja peregrina para a igreja triunfante. Esse é o desejo de Deus para todos nós, o que nós chamamos de salvação. Assim, Maria também brilha aqui na terra para todos nós. Embora já faz parte da igreja triunfante, ela brilha na terra como sinal de esperança segura. Quando nós olhamos para a sua vida, quando nós confiamos a ela os nossos pedidos, a intercessão, quando nós a invocamos, quando nós a vemos em cada mulher, em cada menina, em cada criança, em cada homem também, que busca ser fiel ao Evangelho, em cada criatura, porque ela foi criatura. Como ela buscou fidelidade, nós buscamos ver um pouco dessa pessoa de Maria em cada um. Por isso essa esperança, ela brilha sempre mais pela devoção a Nossa Senhora e quando nós a trazemos e olhamos o seu testemunho de fé na Sagrada Escritura. Nos animamos também a dar conta da nossa missão. Então Maria ela vai ajudando a iluminar essa esperança aqui na terra, é segura essa mão tomada de Maria. Os santos falaram disso, como Santo Afonso Maria de Ligório, que dizia: um devoto de Maria nunca se perde. E quem invoca Maria e busca imitá-la, não peca, pratica as virtudes e chegará aos céus. Ao mesmo tempo, ela é conforto para o povo de Deus que ainda está a caminho e espera chegar lá no céu, que será o dia do Senhor, a ressurreição. Conforto porque ela vai intercedendo e ela caminha junto. São imagens belas quando aparece o povo de Deus caminhando e Nossa Senhora fazendo caminhada junto. Vamos encerrar esse dia. Eu gostaria de colocar algo neste final. Não vou entrar em detalhes, mas não nos escandalizemos com certos escândalos, mesmo dentro da igreja, que pode acontecer com pessoas que admiramos tanto. E muita coisa pode ser mentira. No mundo de hoje, precisa-se ter provas de situações. Enquanto isto, vamos sempre rezar. A nossa fé está apoiada em Jesus Cristo. Eu li hoje uma frase que me mandaram dizendo assim: você sairia da igreja por causa de um escândalo dentro da igreja? O que se diz do grande escândalo que foi Judas? Jesus escolheu 12, ali começou a igreja, e Judas faz parte do alicerce. Mas Judas provocou o maior escândalo, que foi a traição do mestre que o levou à morte. Então, por causa desse escândalo de Judas, eu deixaria a igreja. Outra questão: quem deixa a igreja por causa de pessoas, não importa quem seja, é porque nunca foi à igreja por causa de Cristo. Quem deixa a igreja por causa de pessoas, nunca foi à igreja por causa de Cristo. Vamos buscar a igreja, vamos rezar pelos pecadores, vamos rezar por quem tem quedas. Eu e você também temos. Então rezemos uns pelos outros para que vivamos santidade. Não coloquemos a nossa fé na pessoa. Tem um salmo que diz: maldito o homem que confia no próprio homem. Que nós confiemos nas pessoas, temos que confiar.
que nós tenhamos amigos e pessoas de confiança, que às vezes até nos traem. Nós temos que ter amigos e confiança uns nos outros, senão o mundo vai viver como diz o Hobbes, lobo do próprio homem, que é um filósofo. Não, à luz da fé nós temos que acreditar no ser humano, apostar e lutar pela vida. Mas não coloquemos aí a nossa confiança de igreja, é em Jesus Cristo, senão nós vamos nos decepcionar. Nem em mim, não coloquem, eu sou ser humano. Não coloquem no padre da sua paróquia, nem no Papa, mas adquiram uma confiança na pessoa do Papa como sucessor de Pedro, em mim como apóstolo, no padre, seu pároco, nos consagrados e consagradas, religiosos, religiosas, nas lideranças da sua comunidade. E você é liderança. Vamos buscar confiança para caminharmos juntos e trabalhar juntos e provocarmos essa comunhão maior na igreja. Mas a nossa confiança primeira e única é em Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. E a partir de Cristo, nós vamos adquirir confiança nesses membros que são pastores e lideranças da igreja. Maria nos ajuda a ter essa confiança. Rezemos uns pelos outros, sobretudo por aqueles que, às vezes, esquecendo que Jesus é o centro, acabam se direcionando para outras situações. Mas não façamos julgamentos sem coisas que se mostrem claramente com provas. Vamos continuar apostando em Deus e naqueles que buscam viver unidos a Deus. Coloque a sua intenção agora, pedindo a Nossa Senhora, e nós vamos rezar pedindo por você, pela sua família, pelas necessidades da igreja, do Brasil e do mundo, pelo fim da pandemia, por essa curva que já está descendo, um pouco lenta, mas está descendo, para que ela seja vencida, esse mal seja vencido, e que a vacina, o remédio, seja eficaz e chegue logo. Rezemos pelos enfermos, pelas pessoas que pedem as nossas orações. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de todos os nomes, como cantamos no início, rogai por nós. Antes da bênção, quero lembrar que quarta-feira, às 21h30, nós teremos oração. Vamos rezar juntos. Reze com o bispo, nas suas intenções, nesse momento difícil de igreja, para que haja união, confiança, virtude, santidade na igreja, seja dos bispos, dos padres, dos leigos, dos consagrados, de todos os batizados. Sede santos como o Pai é santo, que nós busquemos santidade. 21h30, quarta-feira. Sexta-feira, 18h, a missa vocacional. Convido você que é catequista, no próximo domingo, eu farei uma live às 10h da manhã até às 11h para catequistas, porque será o domingo dos catequistas. Eu vou transmitir pelo Facebook da Diocese de Guarapuava, do Santuário Nossa Senhora Aparecida e pelo meu Facebook. Exclusivamente para catequistas, domingo, às 10h da manhã até às 11h, tá bom? E na próxima segunda-feira, 21h30, continuaremos a formação, a catequese sobre eclesiologia. Igreja, que sou eu, é você, e a igreja é nossa mãe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, permanecei em paz, porque Deus nos ama e sempre nos acompanha. Graças a Deus. Bom descanso, boa noite e até quarta-feira, se Deus quiser. Ave Maria, cheia de graça, plena de raça e beleza, queres com certeza que a vida renasça. Santa